Oi pessoal, Renato Cazulli aqui de novo. Você sabia que mesmo sendo faxineiro você pode se tornar um milionário? Eu já sei que você deve estar pensando que sou eu o milionário da história. Não, gente, não sou eu. Também não vou demorar até o final do vídeo para te contar quem é o tal faxineiro. A história é verdadeira e me inspira até hoje. Hoje eu vou te contar a história do Ronald Read. Uma pessoa simples que nasceu numa família humilde de trabalhadores rurais. Ele trabalhou a vida toda como atendente de posto de gasolina e faxineiro daquela loja grande, JCPenney. Se você já veio pra América, você deve conhecer a loja que eu tô falando. Ela parece tipo uma C&A aí do Brasil. Ronald Read, com 92 anos de idade, tinha um portfólio de 8 milhões de dólares. Ele construiu isso tudo sozinho, trabalhando como frentista de posto de gasolina e faxineiro da JCPenney. Quando você pensa em um milionário, você já vê um cara cheio de mansões, carros luxuosos, esbanjando dinheiro, mas o Ronald era um cara bem diferente disso. Ronald Read nasceu dia 23 de outubro de 1921. Ele cresceu em uma casa pequena em Vermont, onde sua família cuidava de uma fazenda. Desde criança, Ronald amava ir para a escola. Ele andava 6,5 km até chegar lá. Você sabe, a família era humilde, não tinha carro, era muito difícil naquela época as pessoas terem carro. O Ronald fez isso por 19 anos seguidos até se formar no ensino médio. Em 1940 ele se formou e se tornou a primeira pessoa da família a se formar no ensino médio, o que naquela época era uma grande conquista para a família. Depois disso ele entrou para o exército por 5 anos e lutou na Segunda Guerra Mundial. Logo depois de 1945 ele voltou para sua cidade natal e continuou a sua vida normalmente. De volta para casa, ele arrumou um emprego de frentista em um posto de gasolina, o qual ele trabalhou por 34 anos da vida dele. Já em 1979, quando ele já estava com 58 anos de idade, já era tempo de se aposentar, mas ele não queria parar não, ele quis continuar trabalhando e mantendo a vida ativa. Tiozinho era da pegada, hein? Aqui na América tem essa expressão que é bem famosa, bem popular. Another day, another dollar. O que na tradução seria mais um dia, mais um dólar. E na sequência, para manter a vida ativa, foi quando ele encontrou um emprego de faxineiro na JCPenney. Se você não conhece a JCPenney, é uma loja grande de departamentos, tipo a C&A aí do Brasil. Ronald trabalhou nessa loja por outros 17 anos da vida dele. Mas ele tinha um segredinho aí que ele não contava pra ninguém, porque ele não era só um trabalhador comum não, ele também era um investidor. Danadinho esse tiozinho, hein? Provavelmente agora você deve estar se perguntando, em que ponto da vida dele que ele se tornou esse investidor? Como ele sabia no que investir e como investir? Só para você entender um pouquinho da personalidade do tiozinho, o Ronald gostava de ser lenhador, ele cortava as madeiras e vendia para aquecer a lareira dos vizinhos. Ele dirigia um carro de segunda mão Toyota Yaris, tinha uma coleção de selos e uma coleção de moedas. Eu também coleciono moeda, ó. Ó, essa aqui, ó. Tailândia, Bali, Argentina, Mickey. O Ronald tinha uma vida modesta, sem nenhum capricho. As pessoas que conheciam ele diziam que ele parecia um sujeito comum, desses que a gente vê andando na rua todos os dias. Quando descobriram quanto dinheiro ele tinha, ficou todo mundo em choque. As pessoas não tinham ideia da fortuna dele, devido ao jeito que ele se vestia e como ele gastava o dinheiro dele no dia a dia. Ele usava um desses casacos de inverno bem surrado, bem velho, sem os botões da frente. Pra você ter uma ideia, ele prendia o casaco com um alfinete. Quando a advogada dele conheceu ele estava todo mal vestido, usando uma camisa velha, um boné todo surrado. Ela mesma ficou na dúvida, mas logo ela já entendeu por que ninguém sabia da fortuna do senhor. O Ronald se casou com a primeira mulher que ele amou, ele conheceu ela quando ele trabalhava no posto de gasolina. Ela e os 2 filhos dela se mudaram para a casa que eles compraram por 12 mil dólares na época. Eles nunca tiveram nenhum filho juntos, mas ele amava os 2 filhos dela como se fossem dele. E também pagou pelos estudos dos 2 filhos, porque ele sempre acreditou em educação. O Ronald sempre teve bom relacionamento com as pessoas que ele trabalhava. O mais engraçado é que, devido às roupas velhas que ele usava, os amigos ficavam oferecendo ajuda financeira, mas ele sempre recusava e dizia não, muito obrigado. Mesmo com 90 anos de idade, ele parava o carro bem longe e andava até o trabalho só para economizar o dinheiro de estacionamento. Uma coisa que ele amava fazer era, a caminho do trabalho, tomar café da manhã na cafeteria do Hospital Memorial da cidade. E o mais engraçado é que ele ia lá todas as manhãs, sentava no mesmo lugar, pedia um café, um English muffin, tipo um pãozinho, com manteiga de amendoim
e seguia para o trabalho. Infelizmente, depois de alguns anos, a cafeteria do Hospital Memorial fechou. Então ele começou a frequentar a cafeteria do lado, chamada Friendly's. E nessa nova cafeteria, ele conheceu o diretor do hospital, que também era um cliente fiel de lá. E o sujeito disse pra ele: por que você não vai lá conhecer a nossa biblioteca? O Ronald ficou super feliz de saber, porque ele sempre amou ler. Ele na hora já foi na biblioteca, fez a carteirinha dele e já levou um monte de livro emprestado pra casa. Toda semana ele passava lá para pegar mais pilhas e pilhas de livros. Pois é agora que a história fica bem interessante. No meio das indas e vindas do Ronald na biblioteca, ele conheceu um jornal que mudou a vida dele para sempre, The Wall Street Journal. Ele passava horas e horas na biblioteca estudando a bolsa de valores americana, até que então ele se tornou um expert em análise financeira. Ele aprendeu como fazer análise fundamental, ler balanços, analisar gráficos e decidir qual a melhor empresa para investir. Ele começou devagar, porque naquela época não era igual hoje, fácil comprar ação de empresa pela internet. Ele tinha que comprar o certificado, era ação de papel, e ele guardava num cofre. Chegou uma hora que o cofre estava tão cheio que não cabia mais nenhum certificado. Ele diversificava bem o portfólio dele, ele investia pouco dinheiro em várias empresas e também só comprava empresa que pagava dividendo. É tipo a estratégia do Warren Buffett. Quando você diversifica assim em categorias da economia e empresas diferenciadas, você se protege se alguma coisa dá errado, porque se uma empresa vai a zero, você tem as outras para recuperar. Ele começou os investimentos logo depois que ele começou a trabalhar no posto de gasolina. Ele só investia em grandes empresas, aqui conhecidas como Blue Chip. Quando ele morreu, o portfólio dele tinha 95 empresas diferentes. Como naquela época não tinha internet, essas empresas ele conheceu lendo sobre elas na biblioteca. Ele só investia em empresas que pagavam dividendos e ele usava esse dinheiro dos dividendos para comprar ainda mais ações das empresas. Ninguém da família dele sabia quanto ele ganhava ou quanto dinheiro ele tinha. Eles achavam que o dinheiro dele mal dava para pagar as contas. Os anos foram se passando e um dia ele não estava se sentindo muito bem e ele foi hospitalizado no mesmo hospital que ele frequentava. E nesse dia ele contatou a advogada dele para fazer o testamento. Infelizmente era o fim de seus dias. Ele deixou 2 milhões para os afilhados e alguns amigos, 4,8 milhões para o hospital que ele tomava os cafés da manhã e 1,2 milhões para a biblioteca que ele frequentava. O Ronald, ele queria ser conhecido pela generosidade, não pelo luxo. Um dia quase ele deixou escapar, ele comentou com um amigo: não seria legal ter meu nome estampado na testeira de um prédio? O amigo olhou espantado, logo ele desconversou. Uma das coisas mais importantes que ele fez foi doar para a comunidade que ele vivia e ajudar as pessoas que viveram a vida ao lado dele. Moral da história: o Ronald Read era uma pessoa rica, muito além dos seus milhões. E por fim, que prosperidade vai muito além de bens materiais. Se vocês gostaram da história do Ronald Read, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, prometo estar postando sempre conteúdo interessante para vocês. Muito obrigado, fica com Deus, até a próxima.